Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Chegar. Hoje temos uma convidada especial, a Flaviane, mãe de gêmeas. Novo adjetivo, segundo psicóloga. A gente não conseguiu achar um tema fixo para esse episódio, mas a gente vai falar sobre sentimentos e maternidade. Eita, boa! Vai começar. Vamos? Pode Se Chegar. Flaviane, se apresenta pra gente. Bom, primeiramente, eu sou Flaviane Knupp, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Atualmente eu atendo no meu consultório e atuo também na vara de família do Fórum aqui de Macaé. E primeiro eu queria agradecer por estar aqui diante de 3 mulheres que eu admiro tanto. Acho que ser convidada para esse podcast é uma grande honra e eu fiquei assim, depois do convite eu fiquei pensando muito de como eu poderia contribuir, já que vocês estão fazendo uma coisa com tanta qualidade. Então eu fico muito feliz de poder falar alguma coisa que contribua. Obrigada. Você foi muito lembrada, inclusive pela sua pediatra. E a gente minha no pediatra, começo... eu sempre falo isso. Não, minha pediatra. Aí eu falo, não, gente, é pediatra das minhas Mas filhas. aí lá em casa eu falo assim, meu paciente, aí eu digo, mas você tá falando do seu paciente ou dos pais do paciente? Mas eu falo, todo quando mundo, eu pergunto, eu falo, é. quem que é a sua pediatra? Eu falo assim, Eu que falo, você é minha pediatra. ela trata mais a mãe, então tem muito disso, né? O pediatra. É, que mas a eu mãe não, também- a gente aprendeu isso a duras penas, né, Fábio? Que não existe bebê sem a mãe, não Sim. existe mãe sem bebê. Então é o Com pediatra certeza. dos dois, né? Uhum. E aí a Lu falava, não, vamos chamar a Flaviane, porque a Flaviane tem um bom humor. e tudo, assim, o jeito. Flaviane teve uma gestação gemelar, assim, isso é importante falar, que já Sim. é, assim, Desafiador, né? desafiadora. Acho que é por isso também que isso mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Assim, se é difícil pra todo mundo com um, Sim. com 2, e as coisas já começam lá, desde a fase que você descobre, assim, né? A Sim. gestação gemelar. Que foi um grande susto, assim. Acho que à medida que, quando eu falo, né, que eu sou mãe de gêmeos, sempre vem aquelas histórias de, gente, eu sempre quis ser mãe de gêmeos, eu sempre sonhava em ser mãe de gêmeos. E pra mim foi o contrário, assim, eu nunca imaginei, eu não tinha nem essa, assim, sabe quando não passa nem essa hipótese na sua cabeça? Não Então, tinha caso de gêmeos na família, Até Flaviane? tem, mas assim, pelo menos até onde eu sei, né, o meu tipo de gestação gemelar não tem essa influência genética, porque ela é de placenta única, né? Então não Entendi. teria essa influência. Mas eu nunca tinha pensado, contemplado essa ideia. Então, quando no ultrassom a médica faz aquela pausa, né, quase dramática, e eu falo, tá tudo bem? Eu não imaginei nunca que vinham 2, assim. Ela, tá, mas são 2. Foi um susto que eu fiquei, assim... Eu e meu marido, a gente fala que a gente saiu da ultrassom em silêncio, assim, ninguém falava nada. Aí ele falou, você quer almoçar? Eu falei, quero. Aí ele, então vamos. E nada, assim, aquele silêncio, a gente foi. Aí quando eu cheguei, sentei na mesa, desabei a chorar, assim. Porque foi aquele misto de medo, de sentimentos. ansiedade, de alegria, de tudo que ia vir, todos os desafios. Mas aí depois que eu tive a notícia, eu acho que a gente já começa a concretizar o que vai vir. E aí eu comecei a entrar no mundo gemelar, que é um mundo. Descobri muita coisa que eu nunca tinha escutado falar. E aí eu fui me preparando, né? Eu acho que não é à toa que a gestação são 9 meses, porque eu acho que dá tempo pra gente poder assimilar e se Processar. preparar nesse processo. Mas E a sua a não sua- foi 9 Isso meses. Não foi, outro susto. Exatamente. Um susto seguido de outro. É, porque eu não lembro. Mas você foi uma gestação planejada? Foi desejada. A gente... eu engravidei na pandemia, né? Foi no final de 2020. Então já era aquele momento que a gente estava aberto pra, sabe, não tá se protegendo, não tá, mas também não tá tentando, não tava controlando, assim, mas foi muito rápido. No momento em que a gente falou, acho que já dá pra deixar acontecer. Até o momento da gestação foram 2 meses. E aí mas eu engravidei em dezembro e descobri em janeiro. Então eu falo que eu não tava tentando, não tava planejando, mas já tava aberta. Assim, então, no fundo, a gente já tava... É o início, Não, e a né? vida já é querendo, muito né? mais certinha, assim, Sim. também, né? Mas... Já era um momento muito propício pra gente, assim, né? É porque tem muito esse estereótipo, assim, quando vem 2 e a mulher não é uma gestação planejada, mas é que depende de quem é a mulher, né? Uhum. Não foi planejada, mas assim, já tinha um desejo, tinha um Sim. momento lá, a pandemia passou, o casamento já estava numa situação que vira um
filho. As pessoas pegam muito no estereótipo, né? Gestação, mas depende. Uma coisa é uma menina de 15 anos. Foi planejado. Não tinha planejado nada da minha vida. E eu acho que a pandemia, ela ajudou a ressignificar muita coisa, né? Na pandemia, a gente ficou muito família, muito ali com os seus dentro de casa. Então, eu acho que ali, aumentou o desejo de aumentar a nossa família. Como eu e o Guilherme, a gente ficou muito nós dois o tempo inteiro e a gente não estava conseguindo... Ninguém, né, estava conseguindo mais sair, interagir, ir para outros lugares, viajar. Coisas que antes a gente colocava até como uma prioridade. Viajar era uma prioridade. Viajar, fazer curso, fazer um monte de coisa. Aí, na pandemia, eu acho que isso voltou para si. Né? Assim, voltou para nossa família. É isso aqui que importa. Diante de tanta coisa que estava acontecendo, a nossa família é o mais importante. Então, foi uma sequência, assim, a gente se mudou de apartamento e todo mundo acha que a gente se mudou já pensando em engravidar, e não foi, a gente se mudou em agosto. Aí depois que a gente se mudou para um apartamento um pouco maior, a gente falou assim, vamos deixar. Aí em setembro a gente resolveu deixar, em dezembro eu tava grávida. Eu acho que eu acredito muito nessas coisas do inconsciente, assim, você vai permitindo. Fala assim, a mulher, ela quer casar, aí ela começa a preparar a casa, ela já vai mudar de cama, às vezes ela compra uma cama de casal, porque ela fala, vai que eu caso, eu já tenho uma cama de casal. Sim. Você vai permitindo ir de forma indireta. A assim. medicina Ayurveda explica isso, né? Que todas as ações começam no desejo. Então, você começa a desejar e as coisas vão se concretizando. Mas isso na psicologia a gente fala dessa abstração seletiva. Assim, a gente presta atenção naquilo que tem a ver com a nossa demanda. Então, se eu tô grávida, eu começo a ver grávida em tudo quanto é lugar, mas não é porque tá todo mundo grávida, porque a minha atenção ela tá muito seletiva para pessoas que estão naquele mesmo contexto. Se eu tô com fome e eu, sei lá, tô descendo uma rua, eu começo a prestar atenção em comida. E aí, às vezes, eu falo para uma outra pessoa, nossa, tanta coisa gostosa para comer, a pessoa nem reparou que tinha salgado fresco, que tinha uma lanchonete. A pessoa tava pensando em dar um telefonema importante. Pensando em outra coisa. Então, de fato, eu acho que quando aquilo começa a fazer sentido dentro da gente, as coisas vão acontecendo, mas não por uma coisa... misteriosa. Eu acho que é muito porque o nosso foco, as nossas ações vão sendo conduzidas também por esse desejo. E aí, ser psicóloga, você já sabia, assim, que as coisas, assim, mentais abriam os caminhos. Você acha que foi mais... que ajudou? Eu tenho muito... Eu falo que eu tenho uma jornada com a psicologia muito antiga, assim. Eu fiz terapia durante 10 anos. E eu recebi alta 2 vezes, gente. Eu falo, isso é um atestado de sanidade mental. Eu recebi alta, voltei, falei, não, eu quero continuar. Fiquei mais um tempo, falei, tchau, a psicóloga, tchau, chega. Vai embora, você já tá pronta. Então, assim, e eu fiz terapia esses 10 anos depois de adulta, né? Quando eu era criança, eu fiz terapia por conta de queixas somáticas que eu tinha, uma dor de barriga, uma gastrite que não passava. E eu lembro que eu disse que eu queria ser psicóloga ainda muito nova. Ali com 12, 13 anos eu falei, eu quero ser psicóloga, porque eu tinha essa memória muito grande da tia que, brincando comigo, fez a minha dor de barriga passar. Sério? Sim. Que legal! Então, assim, eu não sabia o que era psicologia, mas eu sabia que eu ia numa tia que brincava comigo, e era a única memória que eu tinha, que eu ficava brincando. Eu lembro que eu brincava de bingo. Até hoje eu fico, gente, o que o bingo tinha a ver? O que o bingo fez na minha cabeça? E aquela dor de barriga que eu tinha, que minha mãe me virava ao avesso, assim, tudo quanto é gastro, eu já fiz, né, um monte de exame, que não tinha, até então, não tinha nenhuma causa, nenhuma explicação. Brincando, ela parou, ela sumiu e não voltou. Então, eu falava isso, que eu queria ser essa pessoa. E aí, então, talvez algumas pessoas nem conhecem sobre o universo da psicologia. Eu tive essa apresentação à psicologia muito cedo. Nossa, e sua mãe já foi muito muito aberta. aberta. Ô, sua mãe, quem foi o gênio que te colocou em contato? Porque é bem raro, assim. Mas não foi a primeira pessoa. Assim, até eu chegar na terapia, por conta de uma dor de barriga, eu já tinha feito todos os exames. Muito diagnóstico de refluxo, de um monte de doença. Gastrite, endoscopia, tudo, assim, que vocês podem imaginar. Minha mãe já tinha corrido atrás, até que um médico falou, olha, acho que é melhor ela ir no psicólogo. E hoje, ressignificando, olhando o que eu tive, eu acho que eu tive ansiedade de separação. Que eu passava mal, tinha dor de barriga, sempre que minha mãe ia pro plantão.
E eu não entendia muito bem, né? Criança, eu não entendia o que era. Minha mãe dormia fora. E tinha pouco também, porque hoje em dia a gente fala de sentimento para criança. Sim. E falar de sentimento é muito importante, porque ela sabe significar. Sim. E aí talvez não vire uma dor de barriga, né? Exato. Mãe, eu tô com medo. Mãe, eu sim. não quero que você vá. Mãe, eu tô Sim. nervosa, mãe, eu tô ansiosa. Minha filha já sabe falar que tá ansiosa. Eu nem sabia o que era ansiedade Porque com 7 anos. se a gente fala, né? A terapia é muito disso, né? Drenar a emoção a partir da fala. Então, assim, se eu falo que eu estou ansiosa com medo da minha mãe sair de casa e não voltar, se eu tenho essa consciência, minha mãe consegue dar um contorno para isso. Desde estratégias de contar no relógio, de me ligar durante o plantão, de deixar bilhetinho, qualquer coisa que me ajudasse a me sentir segura. Ou de explicar por que tá saindo, por que vai demorar a voltar. Né? Mas eu acho que nem eu sabia. Contextualizar, sim, com certeza. Muito novinha, né? Nem ela E nem sabia. elas tinham esse... Mas, sério, isso tira um peso, porque, assim, a gente aprende na faculdade, assim, você tem que excluir todas as causas, né, orgânicas antes de mandar um paciente pro psicólogo. Esses dias meu marido tava contando a história de alguém que deu um CID, de que o paciente não tinha pessoa, não tava doente. Tem um CID de pessoa sem doença, simulando doença. E aí um advogado falando, cara, você não pode dar um atestado desse. Quem vai falar que a pessoa tá simulando uma doença? Você tem que, ainda mais você atendendo uma pessoa num pronto-socorro. Ele falou, eu falei, que maluquice. Então, assim, mas a gente também tem muito medo de falar, né? Assim, olha, você já ouviu falar sobre terapia? Assim, olha, é tão difícil a gente falar. Ainda mais antigamente, né? Que era quase um atestado de você não tem nada, você tá doido. Você tá inventando, ou você é doido. Até hoje a gente Nossa, ainda... Olha, eu vou te falar, como médico, parece que a gente tá pisando em ovos, assim. Às vezes você já conhece a pessoa... Né? E assim, a gente lê muito. Hoje, acho que a medicina abriu muito. Eu falo, a gente tem hora que eu e a Luísa fala, eu falo, Luísa, hoje eu não atendi nenhuma doença. Hoje o consultório foi de saúde mental. Tipo, eu preciso estudar. E aí eu comecei a estudar sobre psicologia, mas assim, como que falta isso na gente? Aí tem hora que você fala, poxa, eu acho que eu vou sugerir para esse paciente fazer uma terapia. Cara, mas dá muito... Eu falo assim, eu faço. Aí pra pessoa quebrar, assim, né? Mas voltando para os assuntos que a gente já foi, já voltou. Não, mas acho que é vida, assim. Pô, por que você é psicóloga? Pô, como é que você recebeu? Isso. Acho que isso é muito legal você falar. Não, quando eu recebi a notícia, não foi, nossa, vamos abrir um balão aqui, são gêmeos aqui, vamos fazer um story. Isso já serve cara, eu demorei pra falar que eram gêmeos, porque eu queria primeiro absorver isso dentro, porque eu falava assim... São gêmeos, eu chorava. Eu só pensava naquele cenário catastrófico, assim. Aí eu usava todo o meu e cabe também lembrar que sua mãe trabalha em UTI neonatal. Isso daí ficou, com certeza, na hora que você falou. Você já pensou mais nos problemas do que a maioria das pessoas, né? As pessoas assim, mais leigas pensam na coisa linda. 2 carrinhos andando na praia. Exato. Dois bichinhos iguais, fofinhos andando na praia, assim. Né? A gestação gemelar, a maternidade gemelar é muito além disso. Mas acho que vale a pena falar, assim, minha mãe ela é técnica de enfermagem e trabalha na UTI neonatal. E minha avó trabalhava na maternidade. Então, assim, essa questão de hospital público. Então, acho que teve até um episódio que Luísa fala do médico ter essa demanda de falar sobre os casos nos plantões e isso ser o assunto da casa. E que nem sempre isso é agradável. E eu lembro disso, porque a minha mãe às vezes contava as intercorrências eu falei do meu marido, né? Que ele detestava. Minha mãe às vezes contava e eu sabia que ela queria falar, porque aquilo era angustiante pra ela. Era a terapia dela. E eu adolescente, assim, eu ficava, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Então, assim, o universo lá em casa de saúde, assim, a minha família é toda da área de saúde. Então, o universo especialmente de gestação de risco, de parto complicado, de situações de violência, de gravidade, eu acho que era muito latente. E aí eu engravido com uma gestação gemelar, e sem um monte de coisa na sua cabeça. Veio um monte de coisa. E aí eu falo que eu tive que resgatar todos os meus anos de terapia para conseguir lidar com aquele turbilhão de emoção que estava vindo. E que foi, né? Aí porque eu tava falando, a gente veio no carro falando, o que a gente vai falar com a Flaviane? Eu falei, não, a primeira coisa que eu quero falar é porque, assim, Flaviane e as meninas ficaram quantos dias não tem no Natal? 17 dias. A menos pediatra esqueceu. 33. Eu sou a menos obstetra. Eu lembro que foi com 33. 33 semanas, 17 dias. E aí as meninas chegaram pós-internação e, assim, aquele tumulto, assim, porque uma vomitava
horrores. Não, as duas, no dia seguinte que a gente recebeu alta, a gente voltou e reinternou, porque Clarice se engasgou. A gente tentou fazer a manobra de todas as formas dentro de casa, do desengasgo. A minha mãe, que tem prática nesse tipo de manobra, ela não conseguiu. Foi uma coisa apavorante, assim. A gente chamou os bombeiros e aí eles foram até nossa casa, eu levei. Foi uma cena de horror, assim, que até hoje eu me lembro, isso me angustia. E foi o primeiro dia das minhas filhas em casa, depois de 17 dias na UTI no Natal. Então eu falo que quando eu voltei assim, não, agora não é possível. Chega, Deus. Já tive um parto prematuro, já passei pela UTI no Natal, já tive esse susto, não é possível que agora as coisas não vão fluir. E fluíram. Então esse turbilhão de emoção, eu acho que se eu não tivesse... Até assim, essa centralidade mesmo de resgatar muito do que eu já vinha trabalhando em todo o meu histórico com a psicologia, eu acho que eu teria em algum momento ali sucumbido em algum adoecimento. Eu também acho. E aí tem até um texto que você escreveu sobre a amamentação, né? Porque as meninas estão com 1 ano, as meninas foram exclusivas até 6 meses, assim, uma coisa, gemelar, amamentar até 6 meses exclusivo. Morando no Brasil. Cara, muito legal, assim, as meninas têm um desenvolvimento muito bom, assim, sempre muito dentro do esperado, e assim, mas o início delas foi aquele início de prematuro, assim, e era muito vômito, e volta, e a gente tentando até descobrir o PLV das meninas, que elas fizeram a PLV, agora já estão numa fase que estão bem melhor, mas o que me impressionava naquela situação toda era a lucidez da Flaviane e do bom humor. Eu falava, gente, como é que ela tá bem humorada nessa confusão? Porque se fosse eu, pediatra, eu já tava assim, ai meu Deus, você me vitimizando, porque em algum momento você fala assim... E eu até já li sobre isso, eu acho que é até legal de falar que às vezes a gente, em vez de se colocar no lugar da criança, a gente fica se vitimizando como mãe. Por que eu tô passando por isso? Isso tá muito pesado, não sei o quê. E uma das meninas choram muito. A Flaviane ficava zoando aquela situação. É a minha Maria do Bairro. Lembra dessa novela mesmo. E aí eu falei assim, cara, aí um dia ela falou pra mim assim, não, Luísa, eu tento levar tudo pro bom humor. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, tipo, aonde você aprendeu isso, né? Tipo, o que você leu sobre isso? Até como é que você chegou nesse caminho? Eu acho que você já contou um pouco que é ter feito terapia muito antes das meninas, né? Mas como é que te levou pro bom humor, assim? Porque era uma coisa engraçada, assim. Tem também aquele... Guilherme tava contando que ele vai passar pomada nas meninas e Flaviane fica fiscalizando. Eu sou fiscal de troca de fralda. Fiscal da troca. E aí ele fica narrando, chegou a fiscal, será que tá certo, mamãe? Certo? Mas o bom humor, ao invés de virar uma coisa pesada, uma coisa mais leve, assim. Então, assim, antes da gente falar das coisas mais carregadas, assim, que eu acho que a gente tem que falar, porque também é um alerta pra muita gente, mas o que te levou pra leveza e pro bom humor, sabe? Que pode dar Nossa, que acho que é o nosso maior desafio, assim, de tudo. Eu sou muito mal-humorada. Às vezes no pré-natal. Eu lembro que lá no pré-natal, a primeira consulta é até bom, né? Porque o fato de você ser tão racional, acho que na primeira consulta a gente já chegou, muda algumas coisas na gestação de alto risco. Tipo, uma gestação gemelar de uma placenta só já tem indicação de usar S. Aí já muda. Você já fala pra mulher, esse bebê já vai nascer prematuro por ser de uma placenta só, já não tem critério. Você pode, às vezes, levar até 37 semanas. Então, assim, foi uma consulta. Os dois eram tão práticos, assim, e eu acho que eles estavam... Eu acho que é uma consciência de saber, assim... O mundo é bom, mas a gente vai se preparar pra tudo. Eu achava isso muito legal, assim. Eu lembro na primeira consulta, foi você e o Guilherme, os dois já sabiam mais ou menos, já tinha um monte de coisa assim, a gente já sabe que tem grande chance de nascer prematuro, a gente vai minimizar os danos. Eu lembro disso, assim. E eu acho que você já se preparou, assim, é diferente da mulher que entra, assim, achando que vai entrar não é não ter sentimento, Exatamente. Não é não ter sentimento, é não deixar tomar conta aquele desespero. Então, né? mas aí, se eu for pro lado teórico, né? Não, pode ir pro lado teórico, antes de falar de você. É mistura, quem é Flaviane mãe e quem é psicóloga, né? O que acontece, assim, na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, a gente fala que a emoção, ela é um sinalizador. E ela não tem que ser evitada, não tem que ser reprimida, não tem que ser excluída da nossa vida. A gente tem que interpretar, entender por que aquela emoção está surgindo, o que ela está sinalizando. E o que a gente vai cuidar não é da emoção, porque a emoção está fazendo o papel dela. Mas a gente vai cuidar do que está trazendo aquela emoção. Será que ela está sinalizando alguma coisa errada, disfuncional, distorcida?
Então, é a interpretação que a gente faz da realidade que gera uma emoção. Então, quando a gente vai fazer o papel inverso, assim, como eu vou trabalhar para que as minhas emoções elas sejam proporcionais ao que está acontecendo? Eu trabalho muito com a ideia da aceitação. E eu acho até que em outros podcasts vocês falaram disso em algum momento, assim, que olhar a realidade como ela é, sem julgamento, no dia, no presente. Então, eu fazia muito isso, assim, a minha gestação é uma gestação gemelar, ponto. Não é nada além disso, não significa nada. Pode ser que as minhas filhas nasçam prematuro, pode ser, não tenho certeza. E também se nascer prematuro não significa nada. Então, o processo de aceitação é você tentar limpar um pouco a interpretação que você faz da realidade, deixar quase uma contestação da realidade. A realidade é essa, ela não significa nada além disso. Isso foi muito forte para mim, especialmente quando as meninas estavam na UTI. Porque eu ia pra UTI e foi um momento muito angustiante pra mim. Assim, eu acho que foi o mais difícil ali, né? Foi o mais difícil, assim, sem sombra de dúvidas. Eu ia pra UTI pensando, minhas filhas estão na UTI, isso não significa que elas vão ter sequelas, que elas vão ter algum problema, isso não significa que elas vão ficar lá pra sempre, isso não significa que elas estão graves, elas só estão na UTI. E hoje eu vou chegar, vou ver como elas estão, vou fazer o que eu posso fazer, vou voltar para casa e amanhã eu vou ver o que vai acontecer. Um dia de cada vez. Então, era um mantra que eu ia me guiando todos os dias, assim, um dia de cada vez. Porque se eu deixo esses pensamentos voarem, aí a gente começa esse turbilhão. Será que elas vão ter alguma sequela? Será que elas vão ter um atraso no desenvolvimento? Será que lá na frente isso vai se reverter em alguma dificuldade? Será que é culpa minha elas terem nascido prematuras? Será que se eu tivesse feito um tal X, São Y, tantos Z, serás, né? seria um outro desfecho? Se a gente se deixa levar por esse turbilhão de pensamento, aí a emoção vai aparecer. Então, não tem que ficar estancando a emoção tá fazendo o papel dela. Eu tenho que olhar assim, por que eu tô angustiada? Por que eu tô me sentindo culpada? Porque eu estou pensando que eu poderia ter feito algo que evitasse esse desfecho. Mas será que eu poderia ter feito mesmo? Será que isso estava no meu controle? Será que eu posso fazer essa previsão? Não posso. Então, por que eu estou culpada se não tem uma sentença? Então, eu acho muito desse diálogo interno que eu fazia que me ajudava, talvez, a ter a tal leveza. Que eu ia assim, é isso, eu vou pra UTI, eu vou lá fazer o que eu posso fazer. Não que fosse fácil, acho que nunca foi fácil, assim, acho que é desafiador, não desejo isso pra ninguém. Mas dentro do desafio, eu tentava fazer com que fosse o mais objetivo, leve e ficasse ali, no dia de hoje. E não no que vai vir lá na frente. Né? Não no que você nem sabia que eu nem sabia. Agora, você falando de um dia de cada vez, eu lembro, ela internou na gestação, porque a pressão subiu. E aí, assim, eu ficava angustiada, assim, porque é um dia de cada vez, né? E eu lembro que ela levou um chinelinho, tava começando a ficar na moda, era aquele chinelo gostosinho, de nuvem. E ela tava sempre assim, com o tablet, ela sempre estava fazendo alguma coisa, e às vezes alguém estava um acompanhante, a Guilherme saía, e ela sempre estava assim, eu chegava imaginando assim, vamos ver como que ela vai estar hoje, né? E ela sempre ria assim quando eu chegava, ela sempre, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E eu ficava assim, como que será possível? Desde a gestação, já tinha isso aí dentro de você. E por isso que às vezes as mulheres, assim, muita coisa que acontece no pós-parto não apareceu no pós-parto, né? As pessoas até achavam a depressão pós-parto só tinha o nome depressão pós-parto. Na verdade, até as pessoas esse chamam. Nome tá sendo questionado. Exatamente. Né? Perinatal. Só apareceu ali. Eu tava falando com as meninas no carro que no mundo dos cavalos, meu marido que me ensinou isso. Quando acontece alguma coisa de um cavalo machucar alguém, aí alguém vai querer... Não, por que aconteceu isso? Eles falam assim, peraí, isso aí não era o esperado. Eles falam, a frase de um domador famoso é, o que aconteceu antes de acontecer o que aconteceu. Então, quando uma mulher tá numa maternidade pesada, difícil, você tem que olhar, peraí, o que aconteceu antes de acontecer isso? Sim. E aí, eu acho que é a história da mulher antes, né? Foi a história essa dela, bagagem né? que veio. Né? Mas o bom humor, você chegou a estudar sobre ele? Ou é o bom humor você já tinha? Você já tinha. Não, mas isso, bom humor é uma coisa que se a gente estudar, a gente começa a praticar mais. Será? Eu escutei, eu tava escutando um negócio. É um curso
Como Ser Leve. Eu vou me inscrever, Luísa. É da Rafaela Carvalho e da Roberta Feré, que são duas do Instagram, assim. Inscrições aqui na... Cara, eu fiquei escutando e aí elas falaram, até falaram de um livro da época... Ai, gente, mas falaram de um livro que o cara tava naqueles campos nazistas, e aí eles morriam de rir, ele sobreviveu, e aí ele contou como ele sobreviveu. Esse livro é maravilhoso. Então, eu tenho que ler esse livro. Pra vida, assim. Tá, você já leu, viu? Repete, aí, ó, já Em busca de sentido. Eles faziam o quê? É de um psicólogo, Viktor Frankl. É um psicólogo que ele foi pro campo de concentração. E ele fala sobre o que fazia as pessoas sobreviverem, não só com o bom humor, né? Porque o bom humor não é uma constante, eu acho que é momentos, a gente, mas né? tentar procurar ele, Sim, sabe? mas é quando você vê um sentido naquela realidade que você está vivenciando, você consegue ver um sentido naquilo que está acontecendo. E o sentido é a gente que dá, então assim, ninguém vai me dar o sentido do porquê que minhas filhas, porquê que eu tive gêmeas. Não existe. Você que vai dar. Você que escolhe, eu vou né? construir uma história que dê sentido àquela minha vivência. E aí é muito pessoal, é muito baseado na minha própria narrativa. E aí o Viktor Frankl, ele fala que se você não vê sentido, uma experiência sem sentido, ela é sofrimento. Uma experiência com sentido, ela pode ter dor, mas ela não tem sofrimento. Né? Que são coisas diferentes. Que a dor é justamente uma experiência que gera dor e não tem sentido. Não, desculpa. Que o sofrimento é uma dor que não tem sentido. Porque quando você vê sentido, acho que o próprio parto, né, Aline? Quando você vê sentido naquilo, você não tem sofrimento, mas você tem dor. Então ele fala muito disso. Então, e isso, o que acontece? Eu tenho uma tendência ao mau humor, assim. Meu pai escuta esse podcast, mas ele é um ser humano mal-humorado. E aí, assim, eu tenho uma tendência, assim, a ser mais mal-humorada. E quando eu acordava de manhã, isso daí também era... Eu acabo que descontava em todo mundo que estava perto de mim o meu mau humor, assim. E isso foi uma coisa que eu trabalhei em mim, pra eu não acordar com tanto mau humor. Meu marido, ele é aquele ser humano, fala, bom dia, bem-humorado, e eu queria... E aquilo minava ele, sabe? E aí, meu bom humor em mim tá sendo exercido, assim. Tem algumas situações das meninas que eu falo, cara, eu vou rir disso, porque não tenho o que eu fazer. não tenho o que fazer. Exatamente, eu não tenho Luísa, você trouxe uma lembrança da minha infância, sem querer te cortar, Flaviana. Na época da escola, eu tive a sorte, eu acho, de ter o mesmo grupo na escola do jardim até o ensino médio. Foi uma turma que caminhou junto a vida inteira. Ainda bem que deu certo, porque se não desse, ia essa sorte. Algumas pessoas saíam e voltavam, mas assim, foi um grupo que ficou muito coeso. E tem um amigo que eu lembro com muito carinho, o Chico Brandt, ele é músico em Macaé e tal. E ele sempre foi muito espirituoso. E a turma, por ter crescido todo mundo junto, né? Tinham seus problemas, seus dilemas, e quando estava numa fase muito ruim, muito pesada, com os professores brigando com a gente, ele começava a rir. Ele começava Quando a gente via, estava a turma inteira rindo, e as coisas começavam a ficar mais leves, e tudo fluía com mais calma. E ele sempre falava isso. O riso e a felicidade é contagiante. Se a gente começar, todo mundo ficar mal, todo mundo vai ficar... O neurônio espelho, né? Neurônio espelho. Então, e eu faço isso com as crianças hoje, quando começa todo mundo a brigar muito, eu começo a rir. Aí eles começam a rir, esquecem porque que estavam brigando. Eu tenho uma tendência a ficar me vitimizando, assim, sabe? E a ficar, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso? Meu Deus. Eu falei, você fica julgando a realidade. E aí, quando a gente julga a realidade não, isso não devia estar acontecendo, isso é ruim, isso aqui, elas estão fazendo isso, sei lá, para me provocar, elas estão testando a minha... Qualquer que seja a interpretação que às vezes a gente faz, se a gente incute um julgamento, aí vem uma emoção quase que avassaladora, porque não é justo, então eu tô com raiva, não devia ser isso. E você perde o seu eixo, né, assim. E aí você perde até a racionalidade de olhar a cena e falar, elas são crianças e estão fazendo arte. E é isso. É só isso. É só isso. Não é sobre mim. Eu não sou centro do universo. Não é o complô do mundo. E agora, assim, a gente viajou há pouco tempo aí, é um casal de amigas, gente, aí nevou, aí lindo, a neve, bababá, todo mundo, que lindo, tá nevando. Gente, a gente chegou no lugar, as meninas, eu quero ir embora. Só que a gente pagou, sei lá, quantos reais pra subir. Porra do negócio. Chegamos lá em cima, as meninas, vambora, não quero mais isso não, porque eu dei uma empurrada na Rafinha, ela escorregando, eu dei uma empurrada. Sou uma péssima mãe. Aí ela falou, eu quero ir embora agora, mamãe me empurrou, eu não quero...
virou um caos. Aí eu comecei a rir daquela situação. Eu falei, gente, o filho da minha amiga odiou a neve nesse momento. Luísa criando péssimos memórias. Aí ele, porque tá com frio, não sei o que, todo mundo. Eu falei, gente, que merda. Só que eu comecei a rir. E isso eu não tinha. Isso eu trabalhei. Então, eu acho que o bom humor e essa... Ele pode ser conquistado. Sim, ele pode ser conquistado, sabe? Eu não tinha essa leveza de olhar pra coisa. Porque uma coisa é o bom humor, essa leveza. Outra coisa é ser engraçado. Engraçado, eu acho que é uma característica de personalidade. Da pessoa ser mais cômica, fazer tipo, piada. eu aceitei a realidade. Então, é isso. Eu aceitei a realidade, tipo assim, que merda. Você consegue ser leve e falar, vamos descer. Pagamos R$300 reais pra subir. Mas esse negócio do julgamento que você estava falando, tem muito da história de cada um. O julgamento, às vezes, é sobre a gente mesmo. É isso de, por que isso tá acontecendo comigo? E eu falo muito disso na terapia. Eu aprendi o que é o tal do superego. Isso, a sua herança, né? A religiosidade, a educação, as crenças influenciam. Então, eu sou uma pessoa que tem um julgamento, assim. Eu entrei na terapia pensando em ser mãe. E é exatamente isso. Tem hora que você enxerga. Terapia, porque eu falei, Aline, meu Deus, como que eu vim mãe, parar? Você vai fazer terapia. E é o melhor conselho. A gente tava falando de doula. Meu Deus, se você não tem uma doula aí que você precisa fazer terapia mesmo. Mas assim, e aí às vezes a mulher já entra na gravidez com tanto julgamento e vai vir todo o julgamento moral da sociedade, porque a sociedade não aceita isso, né? Esses sentimentos da mãe. O julgamento já vai vir, então de qualquer jeito. Se na gente ele estiver forte, eu acho que se o julgamento nosso, eu acho que ele é o pior pra mim. Na nossa zona ali de maior segurança, de proteção, que é o nosso núcleo familiar, se ali existe julgamento, eu acho que é aí que desanda tudo, porque lá fora vai ter. Dando um gancho pra depressão perinatal, eu fui ler esse final de semana, eu falei, cara, eu vou ler, mas eu já tô descobrindo que eu leio o que me cura. Eu já tô descobrindo que, como eu... Assim, pô, tá bom, o você já acha suas ferramentas. O podcast é terapêutico. Mas assim, dando um gancho, na verdade, quando a gente fala de depressão perinatal, existem alguns critérios anteriores da mulher, e é o que a Aline tá falando muito, eu acho que é a questão do julgamento também, anteriores à gestação, que já predizem se a mulher vai ter uma depressão ou não ali, né? Então, é uma mulher que às vezes tem um casamento ruim, mulheres que não têm rede de apoio. Você pode vocês todas. Acho que vale a pena falar que a depressão pós-parto, né, perinatal, ela é um transtorno mental. Então, como todo transtorno mental, ela tem uma tríade, ela tem uma predisposição genética, ela tem fatores da história de vida, né, ao longo, fatores ambientais, e tem os desencadeadores, desencadeantes. Então, assim, na depressão pós-parto, o desencadeante é o parto. Mas ele é um pilar. Ele é um pilar. A predisposição sozinho genética... não vai conseguir, né? Exato. É outro pilar. Eu falo que assim, um transtorno mental é uma planta, que ela precisa ter um terreno fértil, ela precisa ter uma semente que é jogada naquele terreno fértil, ela precisa ter condições climáticas para ela crescer. Florescer. Então, assim, só a semente não faz um transtorno, só um terreno fértil, só uma chuva e um sol não fazem. Então, E ainda tem que... essa planta pode crescer e virar uma árvore gigante se alguém regar todo dia. Exato. Se tiver um marido ali te xingando, um marido, um casamento ruim. Exato. Às vezes falta um filho de doente. grana. E aí, quanto maior ela fica, mais fortalecida ela fica, mais difícil você conseguir arrancar aquela planta, né? E você pode enfraquecer, inclusive deixar aquele solo fértil adormecido. Ele jogou uma sementinha, eu consigo rapidamente tirar antes dela criar raízes ali. E por isso que eu acho que às vezes tem que entrar muito... Acho que... Eu tava lendo sobre depressão pós-parto, num dos artigos que eu li. Mas era para enfermeira, não era para médico, não era uma parte da pediatria, nem uma parte da ginecologia e obstetriz, mas para enfermagem. Ok, enfermagem tem muito cuidado, mas eu acho que nós médicos a gente sabe pouco. E às vezes quem vai lidar com essa mãe vai sou ser o eu. pediatra. Porque a assistência em mais vai saúde acompanhar essa péssima. mãe, né? Exatamente, porque a mulher só vai ficar uma gestante, às vezes ela vai entrar num período crítico. Só o médico cuida. Por isso que a gente fala da assistência interdisciplinar. E às vezes o médico é quem vai ter um olhar de fora,
Porque quem tá dentro ali do furacão, às vezes não consegue visualizar não, que tá sofrendo, que tá passando por um transtorno. E se ele tiver, né? E tem os dois lados também, porque às vezes tudo vira uma depressão pós-parto, né? Porque a mudança da maternidade já gera um turbilhão de sentimentos, né, Flaviane? Sim, eu acho que é bom até falar da definição, né? Exatamente, aí tem que tomar um cuidado também, porque aí qualquer sentimento que a mulher tem, diferente do que ela tinha antes... Ela vai julgar que ela tá depressiva. Começa a patologizar a vida normal, a vida né? normal, A reação exatamente. normal. A reação normal. E eu penso assim, que acho que até, eu sempre faço um link com coisas que eu fiquei escutando, eu amo podcast, então eu escuto todos os episódios. E eu penso muito, né, acho que tem autores que corroboram e tem pessoas que vão contra essa ideia, mas eu penso que o puerpério, ele é um momento de luto. Sim. Depende de como você entende o que é luto, né? Se você entende o luto de uma forma pesar, assim, de uma perda, de um sofrimento, ok, então não é um luto, você não tá perdendo nada, você tá ganhando uma vida. Mas se você entende o luto como um momento de reorganização psíquica e de deixar, de você ressignificar, reconhecer a mãe que você se tornou, a mulher que você se tornou, sendo agora mãe de um, mãe de dois, mãe de três. É um luto, né? É um luto. Porque você deixa de poder fazer coisas e até de gostar de coisas que antes você gostava, amava, e você ou não consegue ou não quer, aquilo não faz mais sentido. Hoje não pode tomar mesmo. um vinho Por à isso noite, que falam gente. que é Tomar um um vinho à luto. noite, né? Às vezes, toda noite você tomava um vinho com seu marido, assistindo, eu adoro o Fábio Porchat, o programa do Fábio Porchat. Você não pode mais tomar aquele vinho. Às vezes você malhava, né? Você ia na academia todo dia, 5 Eu sempre vezes fui uma por pessoa muito semana. vaidosa. Hoje, se eu consigo sair no horário de casa, eu já tô na E aí, é uma perda. O luto, Eu às faço vezes... dancinha da Vitória se eu cheguei 5 minutos antes do meu compromisso. Porque, assim, me arrumar... Não faz mais parte assim, de mim. daqui a conseguir. pouco, Quer dizer, você não me lamenta arrumar. porque você não bota roupa, mas Sim, você comemora chegar na hora. Chegar na hora. Muda Eu o foco, vi muito né? isso. O luto é você tem uma perda na vida, mas você reorganiza e consegue viver sem aquilo. Você perde um familiar. Então você redistribui Esse o carinho. carro hoje foi muito coisa, porque a gente falou disso. A gente falou. E aí o luto perinatal, assim, a mulher teve perdas, mas ela não consegue viver sem essas perdas. e aí ela se perde dela mesma. Não, e tem algumas mulheres que mesmo fora de um quadro patológico, elas vão ter um pouco mais de dificuldade de se reencontrar. Não, nessa eu nova- acho que vale a é? pena pensar que o luto, ele é para todas as mulheres que estão normal. enfrentando, que E estão assim, passando pelo E eu acho que puerpério. o diagnóstico... Não necessariamente todas as mulheres vão ter uma depressão E pós-parto. eu acho que o diagnóstico da depressão pós-parto, ele é dado depois que, quando passa esse período todo aí de luto e a mulher não consegue se reorganizar, ela ainda tá vivendo uma tristeza, ainda tem tá a ver com a intensidade, com a gravidade, com a frequência. E assim, se a gente está pensando numa readequação de vida, de reorganização de vida, a gente vai pensando que à medida que o tempo passa, a mulher vai se reorganizando e aquilo vai melhorando. Isso. Vai remitindo naturalmente aquela sensação de angústia, de tristeza, de luto, de saudosismo da vida que se tinha. E você vai começando a se apropriar e se empoderar da vida nova que você agora tem. Eu acho não, né? Na depressão pós-parto é o contrário. À medida que a experiência vai se apresentando, aquilo vai agravando os sintomas. Então, os sintomas eles vão ficando mais intensos, mais graves e vai se prolongando aquele período que a gente entenderia que seria natural se ele fosse circunscrito ali naquele período pós-parto. E essa que é a grande diferença de um baby blues, que pra mim o baby blues é um puerpério. Sim. Baby blues. Exatamente, Exato. é É um quase nome um bonito. sinônimo. É o que a Flaviane só falou nome do bonito, só em sintoma. inglês. Sintoma, ele tem nome de vir. método. É até normal quando a mulher fala, nossa, tá tudo... Gente, Sim. quando a mulher fala isso, eu falo, gente, tem Tá alguma descolada, coisa... né? Querida, tem Eu alguma falo, coisa para errada. de falar. Então, mas aí eu abro um parênteses aí pra minha vivência, né? A Ana Paula, tudo Não é Mas eu acho que você funciona mais ou menos com a Flaviane. Cara, eu tenho isso daqui, então eu vou resolver isso daqui. Você foca Você no dá problema. sentido. Não, e eu comecei, Né? eu achei Sim. que a experiência Sem era se é uma julgar. pergunta que eu queria te fazer também, mas aí só pra contextualizar, né? Eu senti que a experiência de pós-parto, né, no primeiro, do segundo, do terceiro, me fez no terceiro, eu não tô falando que se todas as mulheres têm 3 tem que se sentir assim, não é isso que eu tô falando. Mas assim, pra mim foi pé nas costas. Eu me senti maravilhosa sempre, né? Já tava toda organizada. Já tava... Eu falo assim, a primeira te bota na gaiola. A segunda, você já é passarinho, sabe cantar ali dentro. Então você já tá. Lindo. Você já sabe que né? Mas e quando a segunda vem junto com a primeira? Aí você vai pro porteiro contar uma história. Eu fui ver as
Exatamente isso que eu queria saber. As meninas estavam doentes. Bota todo mundo na gaiola junto. As meninas estavam doentes e aí a Flaviane ainda não tinha chegado. Aí eu fui lá ver as meninas na casa da Flaviane. Eu não consegui ser pontual, não pude comemorar a dança da vitória. Uma tava com o porteiro. E a outra com a babá. As meninas são também foi um criadas grande pelo aprendizado porteiro. pra mim, assim. Eu tive que aprender e me despir de qualquer, assim, de dou conta de tudo e aprender a pedir ajuda pra todo qualquer mundo. pessoa. Então, assim, eu falo que eu tô na rua, eu peço ajuda, porque às vezes tô ali na totoca, uma quer descer, eu pego uma, a outra quer descer, eu preciso, moça, pega aqui pra mim, porque não tem jeito, assim. Não tem Senão braço, Você não né? vai sair com elas, você não vai sair você Exato. e elas, né? Isso daí era uma questão que eu tinha muito quando a Rafa nasceu. Eu falava, como é que eu vou sair com essas duas? Uma de 1 ano e 8 e a outra... Sabe, eu tinha muita dificuldade de sair. E isso também eu acho que torna leve, né? Quando vocês falam, Consegue cara, não, pedir ajuda, né? eu dou conta pedindo ajuda. Sim, e quando você aceita, assim, que é difícil, ponto, é difícil, eu não tenho 4 braços, eu vou precisar de ajuda e talvez eu passe um aperto. E é interessante, porque quando você se abre pra pedir ajuda, eu acho o máximo, porque a ajuda vem. A ajuda vem, Aparece assim. um anjo, aparece direto, eu tô passando aperto, e eu passo muito aperto. De passagem, eu passo Todo muito dia. aperto, todo dia é uma vergonha diferente com aquelas meninas. E as pessoas vêm, assim. Eu lembro de eu tentando entrar com um carrinho acoplado, né? Carrinho de gêmeos na padaria. E aí todo mundo olhando pra mim e eu, gente, eu não consigo. Aí veio um cara do nada, ele levantou os carrinhos assim, entrou na padaria. Eu falei, gente, é anjo! E vem, assim, se a gente se abre pra olhar, pra colocar o foco no outro lado, assim. Porque às vezes o foco poderia ser assim, nossa, é difícil até ir na padaria com a minha filha, com as minhas filhas. E talvez na depressão pós-parto, difícil é pedir ajuda, É, né? esse ajuda. eu vejo, não tem, É às vezes é querer dar difícil conta, o né? diagnóstico, porque ainda é um fardo da mulher, ela ainda quer, assim, se aceitar como sendo perfeita, autossuficiente. O primeiro caminho para cura, as mulheres que têm quadros mais brandos, são começar a aceitar que elas podem falhar. Sim, E exato. E a outra é falar, né? Porque eu lembro dos sentimentos, assim, de chegarem os sentimentos e Você eu me falava emudecer. no seu puerpério com alguém? Quando as minhas amigas começaram, eu falava, olha, deixa eu te contar, senta aqui. Toda amiga minha grávida... Mas você não tinha com quem falar. Eu falava assim, só pra minha mãe, assim, mãe, você não me contou, hein? Você não me contou. Só que minha mãe esqueceu. Eu acho que ela esqueceu do Mas a gente não esquece algumas Então, coisas? eu Tem acho que hora que esquece eu me muito, esqueço. gente. Cara, mas no meu puerpério eu acho que ficou muito marcante. Eu não esqueço, porque parece que eu ressignifiquei, tipo assim, eu tenho que olhar pras mulheres, sabe? Eu tenho que... Aham. Eu tenho, tipo... Você Não deu pode... um sentido. Isso, eu dei um sentido, exatamente, Aham. total um sentido. Sim. Tipo, de sentar uma mãe no consultório com um bebê recém-nascido, eu falo, olha, como é que você tá? Você tá sentindo? O que você tá sentindo? Tá tudo bem e tal? Nem todo mundo quer se abrir pra mim, mas tem mãe que chora, né? Sim. Tem mãe que... Então, assim, eu acho que na depressão pós-parto, as mulheres se calam por elas estarem culpadas de estar sentindo aquilo. Por ter muito julgamento também. Acho que tem essa romantização da maternidade. Então, a mulher que vai falar de uma Total. emoção tida como ruim, Negativa. né? Como assim você não tá Você feliz, não ama seu realizada filho, né? e totalmente completa com esse ser que chegou? Eu acho que é tanto medo de receber esse julgamento, já que ela já tá com o próprio julgamento, com a própria culpa, e lidando com tantas emoções, que eu acho que ela se fecha. E quanto mais ela se fecha, menos ela permite ser ajudada. E aí, quem é o causador daquilo é a criança, né? Então, acaba que a mãe com depressão pós-parto é uma mãe que acaba se afastando, acho que um pouco do bebê, né? Assim, e conversando, interagindo menos com aquele bebê, E né? as pessoas Isso nos antigamente casos mais achavam. graves, né? Isso nos É que as casos mais pessoas têm graves. classicamente na cabeça que depressão pós-parto é a mãe que não cuida do bebê. E a mãe E triste, não é. chorosa. É, não é. necessariamente. É. Às vezes a mãe dá conta, ela faz, mas tem um prejuízo na relação. O bebê não tem um desenvolvimento pleno, né? Sim. É uma das repercussões, assim. Então, é difícil isso, Aline, essa questão do desenvolvimento, porque a gente não tem uma escala validada para depressão, Uhum. pra gente E diagnosticar. se tratando de ser humano, É. não dá pra ter causa e efeito, sabe? Causa e É consequência. caso a caso. Caso a caso, caso a não dá caso. pra E fazer aí, isso. eles fizeram correlação. nesse estudo, eles fizeram uma revisão da literatura, e assim, aí a única coisa que eles viram, mas mesmo assim não dá pra falar que é mesmo, é a linguagem. Mas eu acho que a linguagem tem muito a ver. Porque Prejuízo o na bebê, linguagem do cara, bebê. o bebê, ele depende
da mãe para conversar, né? Tipo, a mãe ou o pai ou o cuidador. Se o cuidador, né? Se o cuidador não tá olhando muito, interagindo, ou tá fazendo só os cuidados necessários, mas não tá com prazer naquela situação, não tá olhando para ele. E o bebê, ele prefere o rosto humano. Então, muita gente fala, como é que eu vou estimular meu bebê? Eu falo, conversa com ele. Conversa que ele vai... Então, a linguagem é uma das coisas que podem estar prejudicada. E eu já vi também a expressão facial. Mas porque o bebê depende Mas que é muito difícil. Acho que a gente pode falar de correlação, mas eu acho que falar não dá que pra confirmar. Causa... Não. Porque aí também a gente tá quase dando um desfecho, uma Exatamente. sentença. De que a não pessoa dá vai... pra saber. Não dá. E nesse estudo, não teve um desfecho conclusivo, né? De nenhum atraso. Correlacionado. O peso parece também que pode... Mas isso foi na África, porque eu acho que mães com baixa renda, a amamentação ficou um pouco mais prejudicada numa depressão. E aí elas não conseguiam, não dava peito e também não conseguia um leite. Então as crianças, elas cresceram menos, tiveram baixa estatura. Isso é legal de falar porque as mulheres baixa renda são as que mais têm depressão pós-parto, porque às vezes a pessoa acha isso é coisa de rico. Porque fator de risco tempo, também não tem uma boa estrutura, não tem estrutura de apoio. É isso que fala, a depressão assim... A depressão é uma doença que não veio de uma causa orgânica, não veio de dentro, é da relação do indivíduo com o lado de fora. Se tá faltando muita coisa no ambiente, vai faltar também no indivíduo. Então, às vezes, aí o homem vem... Se ela não consegue cuidar dela, ela vai conseguir cuidar mas as pessoas ficam incomodadas, você não percebe? Eu acho importante falar assim, que às vezes o estereótipo da mulher com depressão pós-parto é aquela mulher... melancólica, triste, chorosa e às vezes rejeitando o bebê. Mas às vezes a depressão ela aparece com uma irritabilidade muito grande, uma indisponibilidade para cuidar daquela criança que às vezes prejudica o vínculo com aquele bebê. Ou então vem como uma possessão, um medo muito grande de fazer qualquer coisa de errado com aquela criança. Foi o caso da nossa colega, que eu acho que vale a pena contar, né? Que ela achava que ela ia... vem tristeza, vem medo, vem culpa, um comportamento e vem sim a agressividade, que são casos específicos. E essa amiga, essa colega nossa em comum, que eu sou paciente também, falou assim que ela estava mal, achando que ela poderia matar o filho dela a qualquer momento, um desespero. Ela falava, eu vou matar ele, se eu estiver perto de uma faca, eu vou machucar, se eu estiver perto da varanda, eu vou jogar ele pela... E ela ficou muito obsessão. Uma obsessão sim, com um medo muito grande de gerar algum mal para aquela criança. E as pessoas chegavam e falavam assim, você tá tão magrinha. E ela mal. E as pessoas falam, você tá tão magrinha, mas ela tava magrinha. Porque ela não tava conseguindo comer. Exatamente. Entendeu? Doente, né? E às vezes confunde. E aí que uma outra amiga, ela achando o parto dela maravilhoso, uma outra colega falou assim, nossa, que foto que você tá tão desarrumada. Ela tinha acabado de parir. É uma foto que ela acha lindo, que ela tá com e vem a romantização, né? Porque a mãe tem que estar plena, maquiada. bonita, maquiada, linda, feliz, e aí, agradecendo ao universo por ter aquela filha e amamentando sem dormir, assim. Eu acho que a mãe sofre muito com esse estereótipo. E quando você não tá dentro dessa caixinha, você não consegue. Você fala, cara, eu tô errada. Você tá errada. Eu tô errada. E há 7 anos atrás, gente, eu acho que era a caixinha era universal, né? Era pior, assim, a 7, não sei se também. Mas você não teve isso, né? Eu tive um pouco, Lu, assim, principalmente do João, eu tive um puerpério mais puxado do que dos outros, com certeza, assim. Eu ficava muito sozinha. Meu marido voltou a trabalhar muito rápido, né? Assim, 5 dias de paternidade. E a gente, naquela época, não tinha ninguém que fizesse nada em casa, então era só eu e ele. Então, assim, com certeza foi um puerpério mais difícil. Isso. Então, dava 5 horas e eu começava, será que ele vai conseguir sair na hora hoje? Será que, quanto tempo mais eu vou ficar sozinha com o neném? E se é uma mulher que o marido chega, né? E também não há esse vínculo com ela, eu acho que a chance maior de ter uma depressão, né? de cuidado, né? Que é uma das coisas, né? Sim. Eu acho que Nossa, eu morava num apartamento que eu lembro que era de 4 andares, eu morava no 4º andar, sem elevador, era escada, e o neném grande, aí pra eu descer com ele, tinha que carregar tudo, deixar ele sozinho no apartamento, carregar tudo pro carro, pra depois poder subir e pegar ele, então a gente quase não saía, ele sempre foi muito grande, pesado, então assim, não foi um mar de rosas, mas eu também... Ou eu posso ter esquecido, mas eu também não lembro de ter sido tão puxado emocionalmente. Talvez né? você passou por
por essa A gente cada vez reorganização de uma forma rápida. saudável. Prática. Né? Teve tristeza, teve saudosismo, teve luto, mas não teve sofrimento, né? Você não teve um adoecimento, mas você teve um puerpério. Com certeza. Sim. Com certeza. É difícil reconhecer o quanto tá sendo, até as escalas, assim, eu vi que na gestação mesmo não tem uma escala específica pra você dizer que é uma depressão perinatal. Tem algumas do pós-parto que são validadas a Colégio Americano, a COG, tem 7 escalas. Eu não entendo muito da área de psicologia, mas assim, cada uma tem um porém também, a cultura e o jeito de você aplicar a escala. Aí tem uma escala que às vezes quando uma paciente fala comigo, geralmente elas falam quanto mais vínculo tem, às vezes elas me mandam uma mensagem de casa. E eu uso muito a escala de Edimburgo. Sim. Que parece que tá mais validada, pelo que eu entendi. Ela tem uma validação, mas ela também... Aí, às vezes, o que eu faço eu mando... Mas ela é uma triagem também, né? Ela é uma triagem, exatamente. Porque o diagnóstico é clínico. Então, diz muito da perda de funcionalidade daquela mulher, daquela mãe, naquele período. Porque, se a gente for olhar os sintomas, que é alteração no sono, que puérpera Ansiedade. alteração no padrão alimentar, que puérpera não vai ter. Eu tive, cara. Baixa de energia, cansaço, assim, se estafa... Assim, se a gente pegar os critérios... Eu acho que o que a gente tem que deixar é o seguinte... Cara, se tá passando muito tempo, você tá vendo que não tá melhorando, pede ajuda. Sim. Pede ajuda pra qualquer pessoa. Eu acho que o grande sinal de alerta, assim, é perder a funcionalidade. Então, no puerpério, ainda que você esteja nesse momento de luto, de baby blues, cada um chama de um jeito, assim, mas você consegue ser funcional, você consegue fazer as coisas que precisam ser feitas, ainda que seja no seu ritmo, ainda que deixe um pouco de lado, mas você consegue ter momentos de alegria, você consegue ter interação com as pessoas. E você percebe que isso vai melhorando dia a dia. À medida que você vai experimentando aquela realidade, você vai ganhando segurança, você vai se empoderando e aquilo vai diminuindo. Na depressão é o contrário. Você vai vendo que dia após dia os sintomas eles vão se agravando. Entendi. E que você não está conseguindo fazer o básico. Porque na depressão a pessoa às vezes não consegue tomar banho. E Flaviana, que mãe... também não consegue. Você lembrou agora, né? Falou, sabe o que me lembrou agora? Que as mães chegam com 1 mês assim, com 2 meses assim, com 3 meses elas já chegam assim. Aí quando começa a andar, chega assim de novo. Mas com bom humor. Porque quando começa a andar, começa a falar. É bonitinho. Né? Você fala, tô na merda, mas tá bom. E você já ama muito. Assim, porque o amor, é bom falar isso também. O amor, ele é crescente, né? Então, eu acho que quando chega ele é construído. As pessoas romantizam isso, de achar que nasceu a criança, você já ama ela incondicionalmente. Não, você ama a ideia de criança que você construiu na sua cabeça, mas o seu filho real você não conhece ainda, você vai conhecer. Então, você vai passar a amar o seu filho real à medida que você conhece ele. E ele também a ideia, né, daquelas gêmeas lindas, gordinhas, aí te entrego aquelas 2 bebês, carequinha, magrinha. Não, e eu fico imaginando. Quase 600. Então, assim, muito, sabe? Muito só assim. E ela só isso. Eu achava elas lindas. Agora eu olho foto e falo, gente, ainda bem, né? Que realmente mãe acha tudo bonito. Porque eu olho e falo, filha, seriamente prejudicada. Você sabe que é uma preocupação. Quando, às vezes, no parto normal, eu acho que não, porque a mulher já pega, mas quando a gente tá numa cesárea, assim, e vai entregar um bebê, esses dias nasceu uma de 1.200. Aí eu tenho cuidado de, às vezes, botar o gorrinho assim, né, na cabecinha, antes de entregar. Aí tampa a cara da criança. Mas eu fico pensando assim, e a minha psicóloga fala que às vezes a mãe de um prematuro, ela tem até dificuldade de se vincular à criança por medo, né? Nossa, é tão frágil, né? Exato. Será que eu posso me apegar? Coitada, Será que ela vai morrer? Não, Aline, por isso que tem o projeto Canguru, que é deixar no colo. Porque as crianças ficam ali dentro do incubador e as mães mal... Tem criança que não pode colocar a mão, porque senão cai a saturação. E a mãe pode ter distúrbio desse vínculo, de sim. fazer projetos a longo prazo, né? A gente Com vê os bebês, muito isso assim, na frágeis. UTI. As mães vão se distanciando. Você fala, opa, vem cá. Mas eu lembro disso, a Flaviane. Aí eu falo, meu Deus, esse cotoquinho, as 2 muito branquinhas, carequinha.
E aí ele e o Guilherme, ai, que ela é linda. Aí eu penso, minha cabeça, tá tudo certo, então ela vai ficar bem. E eu olho as fotos hoje, eu juro, e falo assim, gente, isso aqui não vai pro álbum de formatura das minhas filhas. Eu não tenho coragem de mostrar pra você. orgulho, venceram bem no Natal, 17 dias. 17 dias. Por isso eu falo, gente, comemora. Eu adoro. Tira foto do dia que o bebê tiver alta da UTI, não, Natal. Tira foto lá na frente. São as pequenas conquistas. Que a primeira saída de casa. Isso é dar sentido, Aline. Ideia, eu acho que isso é o dar sentido. sentido. Agora a Flaviana tá falando, tá vindo um monte de coisa. Realmente, você dá o sentido. E isso faz trazer leveza. Eu acho que dá sentido às coisas, né? Por exemplo, tirar uma foto da UTI no Natal, ao invés de você sair, ai meu Deus. Por que eu passei por isso? Eu tô saindo. Exato. E eu acho que, talvez, que no início eu acabei não falando, assim, que são duas fases no meu puerpério, assim. Por que eu acho que foi mais leve depois? Porque o tempo inteiro eu tinha esse parâmetro. Há uma semana atrás, elas estavam na UTI. Então, agora eu tô muito feliz que eu não tô dormindo, mas eu não tô dormindo. Aí, o sentido que a gente dá, não tô dormindo porque eu estou com elas. Eu não tô dormindo. Não tô dormindo. Eu não estou dormindo por estar com elas. Porque semana passada eu estava dormindo a noite toda, mas eu não estava com elas. Então, esse ressignificar, né? As noites mal dormidas, agora elas tinham um significado bonito. Estou com minhas filhas em casa. E conseguindo amamentar. E elas estão bem. Porque ficar naquela salinha ali da amamentação. Nossa, gente, aquilo ali... Eu entendo a necessidade de ter um ambiente, né? Limpo, organizado, ter um protocolo, porque as pessoas muito diversas, mas é muito frio. Asséptico, é muito frio, assim. É difícil construir vínculo com um bebê com aquele monte de fio, com aquele capote. E na época da pandemia, então, de máscara, eu não podia beijar minha filha, assim. Eu só beijei minha filha quando ela foi pro quarto. Isso eu lembro que isso marcava muito. Eu não podia beijar. Então, assim, quando de madrugada, na semana que elas estavam em casa, que eu podia beijar, cheirar, lamber e tudo, eu falava, não quero dormir mesmo, assim, é isso. Eu não vou dormir e elas estão comigo. Então, assim, eu entendo. E aí, é isso, de novo, assim, eu aceito que elas passaram por isso, que tem que ser daquele jeito, mas eu não fico questionando por que comigo, será que eu tinha feito alguma coisa diferente? Será que eu deveria ter... Não, passou, e hoje elas estão muito bem, assim. Amanhã eu não sei, mas hoje elas estão muito bem. E o papel das pessoas que estavam com você, assim, você acha que isso é realmente um divisor de águas, assim, um marido, a mãe uma também, mãe, né? A sua rede certeza. de apoio? Acho que a rede de apoio, inclusive, ela é protetora para um quadro, para um adoecimento. Que foi o caso, acho que da nossa colega, eu acho que uma das coisas, o marido também foi bem parceiro, assim, né? Sim. A Flaviane ia na casa dessa paciente e confrontava, tipo assim, eu acho que vale a pena você contar isso, porque é muito legal, assim, ela achava que ia matar o filho. Então vamos lá na varanda levar seu filho para ver se você é capaz, né? Mas quantas mulheres pensam isso sofrendo sozinhas? Num transtorno mental, o pensamento ele tá adoecido. Então, às vezes, eu penso coisas que não condizem com a realidade. Às vezes, eu penso que eu sou capaz de fazer mal ao meu filho, só porque eu pensei, eu acho que eu vou ser capaz de fazer. E é só um pensamento, você não vai ser capaz. E aí, às vezes, a gente tem que confrontar esse pensamento com uma realidade. Então, eu acho que eu vou fazer mal ao meu filho. Então, toma seu filho aqui, faz mal a ele. E aí você se pega, eu não consigo fazer mal. Sim, você só tá pensando. E você tá pensando com medo de fazer mal, de tanto amor que você tem. Porque, por exemplo, não no caso que foi um tratamento, provavelmente, mas quando a gente vê uma mulher no puerpério sozinha, com vários pensamentos que ela tá duvidando, a rede de apoio que vai ser capaz de identificar esses pensamentos, às vezes a mulher não vai conseguir identificar. Não. E também de confrontar, mesmo que não seja com uma visão técnica do assunto, mas de fazer ela questionar, puxar, né? Trazer pra realidade. Olha tudo que você tá fazendo pelo seu filho, assim, é puramente especulativo. Mas ela tem que falar, né? Só tem muita gente que fica quieta. E ela tem que ser acolhida, porque é muito difícil. Porque às vezes vai falar e não vai ser acolhida. Mamãe falar isso, que acha que, sei lá, pode jogar o filho da varanda, a pessoa fala, não, vamos proteger essa criança. E afastar da mãe. E essa afasta, mãe né? tá adoecida, ela não vai ser capaz, ela não é má, ela não ama o filho, ela só tá com medo de fazer alguma coisa com um ser que ela ama muito, inclusive. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que muito medo, amor, porque junto com o filho ele vem o medo, né? Exato. O filho nasce, o medo nasce junto, assim. Sim. É muito real, assim. Então eu acho que às vezes antes até
de nascer, né? Porque eu procurei terapia de medos que eu nem sabia que poderiam existir, né? Só de pensar em engravidar foi o meu motivo de começar a fazer terapia. E agora que eu começo a entender que são muitos pensamentos, só que às vezes são tantos pensamentos que você tem que falar. E falar organiza. Nossa, a terapia falar, é isso, assim, falar organiza. Então, quando a gente fala em terapia, a gente está organizando esses pensamentos, quase colocando eles em caixas, em setores, entendendo de onde eles vêm. Mas não só em terapia, falar para um amigo, falar para o parceiro, falar aqui no podcast. Acho que quando a gente fala, a gente organiza a ideia, a gente consegue guiar os nossos pensamentos para uma realidade, uma lucidez que talvez quando ele está aqui dentro a gente não consegue concretizar. Não, ele fica tomando um monte de... Falar é terapêutico, nem sempre é terapia, mas é terapêutico. Escrever também. Você também gosta de escrever, né? Que eu vejo que eu sempre mas leio. Depois da maternidade, assim, eu gosto, eu sempre gostei de ler e escrever, mas de escrever, assim, no Instagram, uma coisa mais pública, entre aspas, né? Nunca foi a minha pegada, mas depois da maternidade, acho que aquilo fez com que eu quisesse dialogar, sabe? Essa busca de diálogo com o outro. Conexão. Formar uma aldeia, né? Exato. Formar uma aldeia de que, tipo assim, ei, você não tá sozinha, que não vem cá, fala aqui comigo, conversa, lê aqui. Antigamente só tinha o livro, né? Eu falava, eu tinha, eu falei, gente, leiam sobre o puerpério, né? Você leu o livro sobre o puerpério, assim? Não muito. Mas eu li, assim, tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico pra quem tá grávida, que é Porque o Amor é Importante. Para mim, esse livro, ele não é sobre o puerpério, mas ele fala sobre a importância do amor na relação, no vínculo entre mãe e filha. Assim, ele fala muito do amor ser construído, que para mim é uma grande verdade. Assim, a gente constrói o amor e quanto mais a gente olha o outro como um ser humano real ali, eu aceito como ele é, mais genuíno e é aquele meu amor. Porque, às vezes, o amor idealizado, esse amor meio romantizado, ele não é que ele não é genuíno, mas ele não é calcado na realidade. Então, esse livro é muito legal. Pesado aceitar a criança como ela é, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque meu filho é assim, assado, E a gente fica incutindo valores. Quando eu me pego, eu fico assim, nossa, Clarice é muito egoísta. Ela tá com um brinquedinho na mão, ela pegou da irmã. Aí, rapidamente, fala, não, egoísta, não, minha filha não é egoísta, ela tem Tadinha, ela tem A gente cai nas armadilhas de incutir julgamento. Egoísta, você tá sendo, sabe, mimada. Não. Mimada, ela é uma criança. Aí, de novo, a aceitação. Ela é uma criança, ela quer o brinquedo verde e ela tá com azul. Então, ela vai lá e ela vai atrás do brinquedo verde. Pronto, assim, isso não diz nada sobre ela. Ela só tá sendo criança. Mesmo porque a personalidade dela ainda vai ter ainda muita coisa. nem tá pronta. E essa ideia do ser único, assim, eu vou aceitar meu filho imperfeitinho do jeito que ele é, porque eu também sou imperfeita. E quando você tem duas, aí que você tem que olhar mais ainda pra individualidade, né? Deve ser um barato, assim. Não, é uma escola. É uma escola, Aline, assim, eu falo que... Aí eu dei um sentido muito grande, que pra mim, psicóloga... Você começou a falar a primeira fase e a segunda fase do puerpério. Essa é a segunda fase do puerpério? Não, agora já tô na terceira. Fase já tô. UTI, pós-UTI, você falou, não, agora... No pós-UTI, eu acho que eu ressignifiquei todo aquele cansaço da maternidade, do puerpério, porque agora eu estava cansada com elas em casa. Entendi. E antes eu estava descansada, porque eu saía da UTI no máximo, acho que 5, 6 horas, se eu não me engano. Eu só podia voltar no dia seguinte, então eu estava ali... Você conseguia comer, tomar banho, eu dormia. Acho que eu nunca dormi tanto na minha vida, porque eu dormia. E também porque você queria que o tempo passasse, né? Exato. Eu chegava em casa querendo dormir e acordava assim, já tá na hora, já tá na hora. Então, assim, eu tava super descansada, mas eu tava sem minhas filhas. Então, a segunda parte, que eu acho que é ressignificar esse E agora cansaço, estamos na terceira, porque o primeiro agora ano... Agora estamos na terceira, que eu falo que é experimental, assim. E o sentido que eu consigo dar é que eu psicóloga, assim, super interessada, curiosa sobre o comportamento humano. Tá sendo um laboratório. E cada um tem um comportamento. Cada uma tem um temperamento totalmente diferente, assim. Uma reage de um jeito, ela é mais sensível, então ela chora mais, ela se expressa mais. A outra é mais a outra é mais blazezinha, sabe? Eu falo assim, blasé é ela. Eu fico brincando. E às vezes a mesma situação. Né? Um fato muito marcante foi a primeira vacina. A Clarice tomou a vacina, parecia que nada aconteceu. Tomou a vacina, eu fico olhando assim,
vambora. A Isabela parecia que tinha, assim, arrancado o braço dela. Ela chorava. Botei no carro, ela chorando. Eu ficava assim, gente, é a mesma vacina. E uma lá até dormiu. Não, e foi outra... a mesma gestação. Então, quer dizer, o mesmo sentimento. E eu tô sendo a mesma mãe. A mesma mãe. Porque é o mesmo momento, né? Uma coisa é você ser uma mãe. Do primeiro, do segundo filho. E a gente fica dando muito comportamento secundário a gente, né? Tipo, ela tem esse comportamento porque eu fui assim. Como se fosse culpabilizando tudo, a gente, como se né? dependesse só da da gente aquele gente. tipo de comportamento. Perfeito. Porque eu fico... Mas Cara, tinha uma coisa de subestimar também, que o bebê, ele tá fazendo isso porque ele tá só imitando. Não, hoje, sabe, o bebê, ele tem já as preferências. Ele é Pra mim é uma um super escola, ser. porque se eu vou por essa via de que é uma resposta ao meu comportamento, por que uma tá chorando e E a a Elas outra seriam não, não? idênticas, né? Elas são idênticas, Mas é geneticamente idênticas, mas são mas o completamente- temperamento completamente E diferente. o comportamento humano é muito mais do que só o que... Assim, isso daí eu tenho trabalhado muito na terapia, porque eu acho que uma é assim, porque um puerpério foi mais difícil, e a outra é assado, porque foi um puerpério mais E fácil. nem tudo é responsabilidade nossa. Se responsabilizar por tudo, eu acho que também é trazer uma carga que não nos compete, assim. E que também pode levar um quadro Tem uma música que eu amo, que é um mantra que eu falo assim. Só falta eu esquecer a música agora, né? Que é assim, Não tem problema, A gente não. edita. que nossos pais, eles são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer, que é do Legião Urbana. A gente não se torna um super-herói porque a gente virou mãe. Então a gente continua tendo as nossas falhas, nossas fraquezas, e isso vai aparecer na maternidade também. Sim. Nossa, eu converso muito com meus filhos sobre isso, porque às vezes eles vêm me perguntar algumas coisas sobre coisas que eles acabam idealizando um pouco, né, os pais. E eles vêm, a gente vai começar a conversar sobre falhas, e eu falo, eu tenho às vezes os mesmos medos que você tem. A diferença é que eu já sou adulta e você é criança. Exato, perfeito. Então, assim, é claro que você vai confiar em mim, eu tô aqui pra te proteger, mas eu tô chorando porque eu também tô com medo, porque eu também tenho medo, porque eu também sofro, porque eu também tô triste. E a gente vai ajudando o outro, e isso né? humaniza a gente, né, pra eles. Eu falo, Exato. eu tinha muito... Igual prova, eu sempre tive horror de fazer prova. E a Manuela chora pra fazer dever, mas não é porque ela chora pra fazer dever, porque ela não quer fazer o dever, é porque ela chora se ela errar na minha frente. Custei entender isso, assim. E eu falo, Manu, eu odiava isso também. Aí quando você fala com ela, você humaniza, Você humaniza, sim. E aí eles ficam, tipo, mas você Você também é. né? Quando Exato. você conta a sua experiência pra eles, né? E é muito legal. E sabe o que eu acho legal? O crescimento junto, né? Junto. Porque a gente cresce, amadurece e quanto mais eu cresço, mais eu amadureço, mais eu simplifico. Eu vejo assim, mais simples eu fico pra tudo. É a expectativa de ver a neve, sabe? Viu a neve, foi lá, um filho chorou, a outra gritou e a gente desceu. Tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o crescimento junto é muito... A maternidade é legal isso, que você vai crescendo junto, né? Os dois, assim, numa... E quanto menos você idealiza, né? Tanto você idealiza o filho, quanto menos você deixa que o filho idealize você, eu acho que mais a natural conexão, fica, ela é genuína, né? Ela é uma conexão real ali. E eu acho que já passou do tempo, assim, que a gente achava que para um ser humano ele ser saudável, ele precisava só ser suprido fisiológica e fisicamente, assim. A psicologia já fala sobre as necessidades emocionais básicas, né? E às vezes são coisas simples, né? Sim. São coisas movimentos muito simples, mas de você trazer todo mundo para o mesmo patamar. Cada um com uma responsabilidade diferente, mas tá todo mundo Mas ali no todo mundo mesmo em patamar. construção, né? Assim, enquanto você estiver aí na vida aí, né? Que é 100% letal, você tá em construção. E aí, quando você aceita isso, né? Eu sou a Flaviane, mãe de 2. Eu não sou a super mãe. Então, eu continuo... O medo que eu tinha ontem, eu vou ter hoje, independente de eu ser mãe, eu não sei, assim. Então, eu não preciso me cobrar, dar conta de tudo e fazer tudo com perfeição, porque agora eu sou mãe. Pelo contrário, eu tenho talvez ainda mais dúvidas e mais medos justamente por ter me tornado mãe. E lidar com isso de uma forma natural, dentro do que é possível, eu acho que traz leveza. E além dessa reorganização de sentimentos e pensamentos, Flaviana, você fez alguma coisa, você se programou para o seu puerpério com 2, em relação a... Porque assim, eu vejo, a gente está com algumas gestantes gemelares, né, em acompanhamento, e o medo delas é justamente como que vai ser o pós-parto com 2 crianças, 2 bebês com a mesma demanda. Sabe, Ana Paula, uma coisa que me ajudou muito, assim... Quando a gente vai se juntando em grupos, né? Então, assim, eu entrei em um monte de grupo de WhatsApp de mães, de gestantes, só que eu não tinha um grupo de mães de gêmeos. Então, me angustiava muito quando eu via as dicas e orientações de mães de
Que não você dava não ia pra conseguir fazer mim. com 2, né? Então aquilo era angustiante isso aqui deu certo com meu filho. Igual o muito colinho, tá, mas eu tenho 2. E o muito colinho com 2 não é aconchegante. E às vezes elas não podem se encostar, que dá choque. Então, assim, eu fazer muito colinho assim, não é aconchegante. Então, assim, como eu faço? Como usar o sling que acalma a criança com 2? Então, e aí quando a gente fala da rede de apoio ser um fator de proteção, eu acho que a rede de apoio a gente também pode buscar por essa rede de apoio. Às vezes ela não existe. Ela é o porteiro. É o grupo de... E aí eu encontrei um grupo de mães de gêmeos que existe, assim, com mais de 100 mães no WhatsApp, que é uma loucura, assim. Mas como é que... Aí é uma que usa um sling pra frente, um sling pra trás, é a outra que consegue amarração com 2 slings, é a outra que fala, eu revezo, um dia um sling com eu faço quase uma tabela. E aí, sim, aquilo serve pra mim. Encaixou na sua realidade. Aquilo me acalma e acolhe a minha demanda. Então, eu acho que buscar por uma rede de apoio que, de fato, seja um seja apoio... parte da sua demanda, né? Que seja ali... individualizada, né? Que possa, de fato, te ajudar, porque senão a gente começa numa cobrança. E elas estão perdendo, né? E a gente só vê o que elas estão perdendo, mas o que elas estão ganhando de serem gêmeas, que deve ser legal pra caramba pra sua vida. Né? Você ter uma irmã que você... Pô, gente, cara, dividiu o útero com você. É um apoio... Eu nunca estive no mundo sem você. Sozinha, Isso deve ser muito Deve louco. ser muito louco. E deve ser bom, assim. Em breve elas vão poder falar como elas não vão sei. ter podcast. Deus dá a coberta, como deu é o frio conforme a coberta. Deu 2 pra você e foi sensacional, Ai, assim. gente, Ai, bom demais. que legal esse papo, assim. Que leveza de Exatamente. papo! Não, hoje eu entendo por que as mulheres romantizam, né? Quero ser mãe de 2. E falam, tem uma longa estrada aí pela frente, né? Exato. Grandes poderes, grandes E ser leve não responsabilidades. significa ser fácil, é desafiador. Nossa, todo dia eu um acho desafio. que é difícil É em botar dobro, tá? Porque você já antevê a dificuldade e já vê. Não vai ter Exato. espaço pra ela. Mas às vezes também a gente sentencia. Eu me sentenciei, falei que eu não ia... Eu tinha certo que eu não ia conseguir amamentar, porque eram 2. Então, isso... Se eu também não vou vivendo ali o momento presente do... Não sei se eu vou conseguir amamentar, vou tentar. Hoje eu consegui, amanhã não sei. Não dá pra ser só pessimista, não né? Não dá, que e assim, vai se aliviar. preparar também pra Pro guerra, muito ruim. sabe? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes E nem vai aí- ter guerra, né? Talvez uma das coisas que eu tinha muito medo, que era a amamentação, foi o que mais fluiu, foi o que eu menos tive dificuldade, assim. Também, né? Depois de tanto desafio, eu falo assim, que Deus falou, Você não, merecia uma a sua calmaria, amamentação né? vai ser boa, você Alimentação merece, também, né? As tranquilo. meninas comem igual um... Mas foi, Não ela tem tava como. achando que o parto ia ser um negócio, de repente falou, Fabiane, vambora, meu filho tá nascendo. E acho que ela nem tava acreditando, né? não tava nascendo E a acreditando. ideia, a gente falou, olha, se a gente não for agora, vai nascer por baixo, então Sim. vamos. E eu acho que é o não criar tantos pensamentos, Sim. assim, que bloqueiam, né? Sim. É o saber de menos, Eu acho que resumindo esse viver o- episódio, assim, pra mães que estão nos assistindo, é assim... Procura, se tá muito pensamento e isso tá sendo muito difícil pra você, procure ajuda, fala com alguém, fala com um amigo, fala com seu médico, veja se tem realmente, né, assim, Busca uma avaliação, né? busca uma avaliação, não psicólogo, né, porque às vezes a pessoa fica com dificuldade de chegar até o psicólogo, ela não tem energia pra chegar até o psicólogo, né, ela Sim. precisa de um empurrão da rede de apoio Uhum. e não se julgue, né? Não se julgue porque a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem sentimento, todo mundo... E é E todo importante- mundo antes de ser mãe é ser humano, então... A vai psicóloga errar. mandou um texto, ela falou, a conclusão no final, se você for capaz de substituir a certeza de ser má pela certeza de não ser perfeita, já poderá sair à procura de cuidados adequados. Ai, É que tão lindo! fácil, né? Perfeito. 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 Muito obrigada, Ai, Fabiane. gente, obrigada. Volta mais. Vamos fazer, Gente, vamos fazer uma rápido. parte 2. É muito rápido. É muito rápido. Eu Ai, pensei, ai. gente, eu não vou ter nada pra falar 1 hora. Faltou Com tanta certeza, coisa, tem muita né? coisa. Faltou. Inclusive, assim, acho que no final a gente deixa seu @, porque muitas mulheres não tem nem com quem falar. Às vezes não vão Aham. ter um profissional de saúde, o médico que vai ter a sensibilidade. Então, se puder mandar uma mensagem, olhar às vezes, né? Um profissional Ou direcionar que pra alguém. direcionar né? para alguém. Marca uma avaliação. Hoje tem a telemedicina, né? Você Sim. pode ter um profissional que ele vai te direcionar. E o psicólogo, às vezes, ele não vai dar o diagnóstico da depressão pós-parto, mas ele vai indicar a necessidade de um tria, outro né? profissional que Isso. precisa avaliar. E às vezes é só falar. Só falou. Às vezes só tira o falou. julgamento e Exatamente. Ou E então aquilo ela precisa de alguém- aproxima do Ou filho. então precisa de alguém pra entendeu? falar assim, isso é normal, isso É. não tá tendo É, nada nada diferente de do que é anormal. o esperado pra um puerpério, assim, acalma o coração que é isso aí, vai É pra melhorar. também não tornar tudo uma patologia, né? Exato. Eu tenho muito receio Também tenho disso, receio porque disso.
qualquer coisa vira uma doença hoje em dia. Cara, né? A gente acabou o episódio, mas assim, voltando rapidinho. Não, Eu fui numa paciente ontem que ela falou assim: todas as minhas amigas estão tomando antidepressivo, menos eu. Porque todas estão na mesma situação. A filha dela tá com 5 meses. Eu falei, gente, como assim? É puerpério. Ainda, né? Você não precisa ficar anestesiado, né? Você não precisa ficar anestesiado. Lógico que tem casos e casos e tem... falando do sentimento. A emoção não precisa ser reprimida. Ela é um sinal, igual a febre. Ela é um sinal de Exato. Tem uma coisa errada, né? Assim, a emoção, ela tem que ser compreendida. Se você compreende o que traz a emoção e aí você cuida daquilo que traz, a emoção, ela se organiza ali, ela fica proporcional à cena. Então, não é pra não querer ficar triste, é pra entender por que eu estou triste. Que ninguém aceita. Às vezes, a família é difícil. Às vezes, você tá chorando em casa e todo mundo... Entende. Para de chorar, já deu. Às vezes, você vai desabafar com um amigo, né? A pessoa só quer te encontrar. Ou então, a pessoa fica dando solução. É. O que você quer? Não quero Nada, nada, eu só quero que você chorar. me escuta. Um dia eu falei isso pro meu marido, eu falo, só quero te falar, escuta. Não quero a sua solução. Geralmente sua solução não tem nada a ver com o que eu quero. Eu tenho uma amiga do peito que com ela eu posso falar e posso. Um dia eu contei um negócio e aí eu contei. Ela ouviu. Aí teve uma hora que ela falou assim: amiga, agora para dessa bad, vambora. Porque ninguém quer, né, segurar essa emoção. E realmente, quem não é especialista, se não tá dando conta, tá na hora de procurar ajuda de mesmo. orientar. Mas deixa delícia. Ai, Flaviane falaria aqui mais. Eu também. 2 horas. Falei que Ai, gente, adorei. Vem mais. Flaviana, Chama mas antes de ir embora, se você puder, óbvio, deixar uma forma das pessoas te encontrarem, ou um arroba em alguma rede social, ou de que forma, ou algum arroba de alguém que você goste, que poderia ajudar. O meu arroba é Flaviane Knopp, mas eu ainda... Né, alinhando expectativas, eu ainda não tenho um Instagram profissional. Não precisa. Tá. Eu também não tenho. Mas os seus textos são muito profissionais. Mas os seus também né? não. Os textos da Luísa. A Luísa é uma poetisa. Faz um Instagram anônimo. O seu último Flaviane. texto, inclusive, eu amei. Que foi assim, nossos filhos precisam adoecer. É a mesma coisa, nós precisamos dos sentimentos, né? Sim, nós precisamos falhar, a gente precisa cair para poder levantar, aprender a andar. Eu acho que é isso mesmo. Foi um prazer, gente. Nossa, Prazer. super Prazer, obrigada. fluido. Vocês encontram a gente no arroba Pode Ser Chegar com Demudo, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Todas as terças-feiras, às 5 horas, tem episódios novos. E é isso. Até terça que vem.